Queridos irmãos, feliz sábado. Nós desejamos boas-vindas a todos. Exaltamos o nosso Deus pela graça da vida e pela oportunidade de adorá-lo nesta manhã de sábado. Eu quero cumprimentar também os irmãos que estão conosco pela internet, aqui pelo YouTube e pelo Facebook também, os canais aqui da igreja. E nesta manhã, irmãos, nós queremos, de modo especial, fazer um registro. Esse é o último sábado do primeiro semestre do ano 2025. Eu achava que com o escoar do tempo, nós não chegaríamos a essa data, mas nós ainda estamos aqui e, por isso, é importante uma reflexão. Hoje, por ser o último sábado do mês de junho, é também o último sábado do trimestre, é o 13º sábado. Nós estamos com a igreja bastante desfalcada hoje. O nosso coral está num evento, numa atividade externa, mas estamos felizes porque temos hoje conosco aqui muitos amigos, muitos irmãos nos visitando. O grupo Seven Praise, que é da nossa igreja vizinha aqui, o Estreito. É uma igreja irmã nossa, não sei se é filha dessa igreja, o Estreito é filho dessa igreja, e hoje a filha está maior que a mãe. Enfim, mas sejam bem-vindos. E eu quero também fazer um registro aqui pelos talentos que Deus deu à igreja. Há pouco nós vimos aqui a Isabela tocando e cantando. Eu quero, num gesto assim de reconhecimento a Deus pelos dons e talentos que Ele concede à igreja, pedir aos irmãos que é uma expressão de carinho, uma salva de palmas ao grupo Seven Praise e também a Isabela, que tocou ainda há pouco aqui também, né? Muito bem, muito obrigado. Deus seja louvado por isso. Nestes próximos dias, irmãos, nós temos assim alguns acontecimentos importantes. No próximo sábado, nós teremos aqui uma festa também especial, o batismo da Shirley, que está aqui conosco. Será um momento muito marcante e a igreja estará presente, evidentemente, mas queremos que você ore por esse momento importante. E teremos também a reunião da comissão da igreja no próximo sábado. Então, todos que são líderes deverão fazer parte dessa reunião. Eu quero convidá-los hoje para abrir a Bíblia num texto, uma história contada por Jesus, muito conhecida nossa. Capítulo 10 de Lucas contém o texto da mensagem que nós iremos analisar. Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo de número 30. Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 30. Antes de ler, irmãos, eu quero orar. Eu quero fazer também um pedido especial. Essa próxima semana inicia nos Estados Unidos a reunião mais importante da Igreja Adventista, que é a reunião da Assembleia da Associação Geral. E quando você lembrar, ore para que Deus conduza os assuntos que serão analisados e decididos nessa Assembleia, que tem reflexos na igreja em todo o mundo. Então, lembre de orar por essa reunião. Eu quero convidar você a curvar a sua fronte mais uma vez e nós vamos orar antes de ler o texto bíblico. Senhor Deus, nosso Pai, nesta manhã nós temos liberdade para poder adorá-lo e queremos convidá-lo mais uma vez para estar aqui conosco ao estudarmos agora a Tua Palavra. Que ela seja uma resposta do céu às nossas necessidades e que a Tua Palavra nos impulsione a agir, a viver uma vida em conformidade com os Seus propósitos, com os Seus ideais. Nos colocamos em Suas mãos e pedimos perdão dos nossos pecados. Pedimos também que o Espírito Santo possa nos iluminar e nos ajudar a ter a mente aberta à Tua Palavra e não permita, Senhor, que a nossa mente se distraia com qualquer coisa que nos impeça de entender a Sua mensagem nesta manhã. Fala a todos nós e que a Tua Palavra seja uma resposta do céu às necessidades mais profundas dos Teus filhos e filhas aqui nesta hora. É a nossa prece e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Leiamos capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo de número 30. O texto diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões.
Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhes causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele mesmo caminho e, vendo o homem ferido, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando aquele homem sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Queridos irmãos, esta é uma das histórias mais conhecidas da narrativa do Evangelho, e Jesus a proferiu com um propósito especial. É verdade que cada ensino de Jesus tem lições didáticas profundas, lições que se aplicam a todas as pessoas, em todas as épocas, em todas as gerações, e esta não é diferente. Nessa história, Cristo ilustra a natureza da verdadeira religião. E, como diz a própria palavra, a religião verdadeira não consiste em sistemas de credos, ou mesmo no cumprimento de determinadas regras, mas a religião verdadeira envolve atos de amor e bondade, porque Deus é assim, Deus é amor. E aqueles que refletem o seu caráter vivem de tal maneira. E aqui há 2 lições iniciais que eu gostaria de destacar nesta história que Cristo contou. A primeira lição está relacionada ao caráter de Deus. Deus, em sua palavra, se apresenta como sendo amor. E a Bíblia diz assim: Deus não apenas sente amor, Ele é amor. Deus é amor. Provavelmente alguém já disse a você: você é um amor de pessoa. Isso é relativo, porque você não é o amor em pessoa. Só Deus é amor, no sentido pleno da palavra. É assim, queridos, esta verdade, que é a verdade mais profunda e mais ampla em todo o universo, ela ecoa até nós, e Deus se apresenta a nós como aquele que oferece a sua graça, a sua benevolência, as suas dádivas. E é importante também nós considerarmos que uma vez que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é amor, Deus espera que a nossa vida reflita também esse traço do seu caráter, esse traço da sua natureza. Ser criaturas, seres amáveis. Veja Lucas 10, 27, Jesus exorta ou reforça esse princípio com as seguintes palavras: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame também o seu próximo como a si mesmo. Aqui está a essência ou a ênfase destacada por Cristo acerca desta meta, deste ideal que Deus tem para com cada um de nós. Refletir o seu caráter no amor a Ele e no amor também aos nossos semelhantes. A despeito desta revelação na palavra de Deus, com respeito ao nosso amor por Ele e ao nosso amor ao próximo, porque a Bíblia diz assim: se alguém não ama o próximo a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então, queridos, esta
dimensão vertical, ela precisa também estender-se no campo horizontal. A relação com Deus não nos distancia das pessoas, não deveria ser assim, e não é assim. Se eventualmente alguém está vivendo uma vida religiosa distante das pessoas que o cercam, você precisa rever esses conceitos, precisa rever essa prática, porque a religião verdadeira envolve relacionamento com Deus, mas também relacionamento com os nossos semelhantes. Nisso consiste a verdadeira religião. Tiago descreveu isso na sua carta. A religião verdadeira consiste em amparar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Assim, queridos, diante deste ensino de Jesus, nós estamos diante de um desafio: viver a religião verdadeira no nosso dia a dia, não meramente dentro da igreja, mas nos nossos atos, quando nos relacionamos com os nossos semelhantes. Nos dias de Cristo, este assunto era mal compreendido pelo povo de Deus. Por isso ele contou esta parábola para ajudar as pessoas, os seus ouvintes, a refletirem: quem é o meu próximo? Foi para mostrar quem é o próximo que Jesus contou esta parábola. E ele tomou um fato real. Jerusalém, uma cidade que ainda fica situada numa elevação, e Jericó numa planície. E ele disse: um homem viajava de Jerusalém para Jericó, da capital para uma cidade do interior. Mas Jericó era uma cidade importante, era a segunda cidade da Judéia. O caminho que ligava Jerusalém a Jericó era um caminho perigoso, porque era um caminho de uma topografia íngreme, um caminho marcado por curvas, muitas rochas, montanhas, e era um caminho isolado, um trecho completamente desabitado. Facilitava a ação dos malfeitores, bandidos que se escondiam para vitimar os viajantes que por ali passavam. E Jesus baseou-se numa história real. Certo homem que viajava de Jerusalém para Jericó caiu na mão de salteadores ou assaltantes, bandidos, e esses o atacaram, o feriram, o despiram, tomaram os seus pertences, levaram o seu animal e o deixaram semi-morto à beira do caminho. Uma cena real, estampada nos jornais da época. Um homem, se não estava estampado, tornou-se estampado depois nos noticiários da época, esta situação trágica. Um homem que foi alvejado por criminosos. Mas a parte mais importante da história não diz respeito a esse ato cruel. Diz respeito ao que se sucedeu depois. E Jesus disse: por aquele caminho passaram 3 pessoas, um sacerdote, um levita e um samaritano. E a ação destes 3 contém lições de extrema relevância para o nosso aprendizado espiritual. Vejam, queridos, o sacerdote fazia parte de uma classe honrada em Israel. Deus escolhera dentre o seu povo pessoas para uma missão especial. E os sacerdotes, separados por Deus, tinham a missão de serem ensinadores do povo de Deus, de verdades espirituais e de intercessores diante de Deus e do povo. Era uma missão honrosa. Nos dias de Davi, o rei Davi, ele organizou o sistema de serviço no templo e ele organizou turnos para os sacerdotes, que se espalhavam por todo o país. Havia cidades de refúgio, onde viviam os sacerdotes e os levitas, porque no plano de Deus, no organograma de Deus, os ensinadores do povo precisam estar entre o povo. Por isso, as cidades de refúgio foram espalhadas por todo Israel de modo estratégico
para que os sacerdotes e os levitas pudessem estar sempre perto do povo para os ajudar em seus assuntos espirituais e etc. E nos dias de Jesus, que a organização de Davi ainda prevalecia, o seu sistema organizacional, os sacerdotes subiam a Jerusalém uma vez por ano para dedicar 2 semanas de serviço no templo. O restante do ano eles ficavam na própria cidade a serviço do povo, mas uma vez ao ano eles subiam a Jerusalém, numa escala que se fazia, e então ali eles dedicavam 2 semanas consecutivas a servir a Deus no templo. E esse sacerdote que morava em Jericó estava saindo do seu turno de serviço no templo, voltando para casa, ele passando pelo mesmo caminho que o pobre infeliz passava e caiu nas mãos de salteadores, ele saindo da igreja, ele vendo um homem ferido, o texto diz, ele passou, como é que diz aí na Bíblia, lembra? Passou de largo, passou sem dar a mínima. Certamente parou, orou, olhou, como alguns fazem hoje, vê a vítima, tira uma foto para colocar nas redes sociais, mas não faz nada mais do que isso. É interessante, quando tem um acidente, o trânsito para, ainda que é do outro lado da rua. Mas ninguém desce do carro para fazer nada. Mais ou menos o que aconteceu ali, naqueles dias, com esse sacerdote que descia de Jerusalém para Jericó. Por aquele mesmo caminho também, logo depois do sacerdote, passava um levita. O levita, também separado por Deus, tinha a mesma função. Diferente do sacerdote, ele cuidava dos bens da igreja e das pessoas num atendimento personalizado das necessidades pessoais. Era um serviço mais ou menos semelhante a que o corpo do diaconato da igreja realiza. Cuida do templo, mas muito mais cuida das necessidades das pessoas. Um serviço importante, um serviço consagrado, tão consagrado como o do sacerdócio. E aquele levita também estivera em Jerusalém, no mesmo propósito, no mesmo plano, onde ele dedicava 2 semanas por ano para o serviço no templo. E estava voltando para casa, vendo o homem ferido, ele teve a mesma atitude do sacerdote. Ele olhou e passou de largo. Queridos irmãos, que situação lamentável. 2 homens religiosos, ambos vindo da igreja, mas desconhecendo o que significa o verdadeiro sentido da religião. A religião prática. Eles estiveram no serviço de adoração, mas incompreenderam o que significa servir a Deus. Parecia que amavam a Deus sobre todas as coisas, mas ignorava o próximo. A palavra dizia e ainda diz, misericórdia quero e não sacrifícios. Oséias 6:6. Eles ignoraram esse detalhe. A lei que o sacerdote e o levita conheciam tão bem, diz ser um dever, um auxílio, prestar socorro até mesmo aos animais dos inimigos. Ontem, no nosso culto de pôr do sol, a nossa filha que chegou em casa há 2 semanas, 1 semana e meia, chamou essa atenção, porque a Cláudia leu esse texto, o texto de Êxodo 23, e lições que traímos do texto, até temos que prestar socorro até os animais dos inimigos. O levita e o sacerdote conheciam bem essa lei, mas eles ignoraram as necessidades de um homem caído. Eles não prestaram socorro a um irmão. No entanto, essa história teve um final feliz. Veja, no verso 33 de Lucas, capítulo 10, é dito assim, que certo samaritano seguia pelo mesmo caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele.
Meus queridos, certo samaritano, esta classe era odiada pelos judeus, mas ele teve uma atitude diferente da atitude do sacerdote e do levita. Talvez se fosse o samaritano jogado ao chão, como estava aquele judeu ferido, será que alguém teria se importado com ele? Mas para ele não importava. Era alguém que o hostilizava, mas ele entendeu, é também o meu irmão, é alguém semelhante a mim. Por isso ele teve uma atitude diferente e ao encontrar aquele homem necessitado de ajuda, isso era motivo suficiente para ele agir. Não importava se aquele homem era de uma raça que o odiava, ou mesmo que tinha sérios preconceitos a respeito da sua raça, os samaritanos. Era um homem de uma outra religião, mas para aquele samaritano isso pouco importava. Era um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus e alguém que precisava de ajuda. Na minha época de ensino médio, eu tive um professor de religião, por quem eu tenho admiração até hoje, pastor Edson Rossini. O Marcelo e a Adriana trabalharam juntos com ele um tempo. O pastor Rossini, ele inspirou gerações no internato, por onde eu estudei, que fui lá no Rio de Janeiro, no IPAI. E ele me lembra de uma história que ele contou em sala de aula de um soldado cristão, prestando serviço no exército, foi convocado para um combate. E em campo de combate ele encontrou um amigo, um inimigo ferido a balas. Dizem, eu nunca recebi um ferimento dessa natureza, mas dizem que alguém atingidos por um projétil, uma bala, sente muita sede. E esse homem estava ferido por um projétil no campo de batalha e clamando por água. Ele aproximou do homem, sacando o cantil do seu uniforme militar, aproxima do homem ferido, e o homem ferido sacou a pistola e deu um tiro, acertou a perna desse soldado. Ele diz, por que você fez isso? Eu estou te levando água e você me recebe a tiros. Agora eu não posso dar água toda para você, vou ter que tomar parte dela. Como você agiria? Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. É fácil fazer isso, irmãos? Sozinho, nós não agimos assim. Se alguém pisa no nosso pé, nossa reação é pisar no pescoço da pessoa que pisou no nosso pé. A vingança sempre vem maior do que a ofensa. Mas a ordem de Cristo é, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meus amados irmãos, diante das lições ensinadas por Cristo, podemos destacar que o samaritano agiu segundo o pensamento de Deus. E você pode conferir aí na sua Bíblia, Tiago capítulo 1, verso 27. Há um texto bastante significativo aí em Tiago capítulo 1 e o verso 27, que merece uma consideração, e o texto diz assim, Tiago capítulo 1, verso 27, nós já nos referimos a ele, mas eu quero que você leia, você que está em casa também, abra sua Bíblia. O ideal é que você estivesse na igreja, se você não está enfermo. Não temos mais pandemia. Talvez esse vírus que está mantendo você em casa, se você não está enfermo, precisa de tratamento, e aqui é o lugar de cura. É um assunto de salvação. Você pode achar que pode ser, enfim, mas reflita com oração e com a palavra de Deus, para que você não tome decisões com base nos seus conceitos e pensamentos. Veja, a palavra diz assim, Tiago 1, 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta:
cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Meus queridos, esta é a marca que Deus espera ver em seu povo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É interessante nós notarmos aqui a atitude do samaritano. Ele parou, ele gastou tempo, ele interrompeu a sua viagem. Certamente era um homem de negócios, tinha compromissos em Jericó, porque ele estava vindo de uma outra região, de um outro país, de uma outra cultura. Embora tivesse sangue, fosse consanguíneo dos judeus, mas era considerado um outro povo, uma outra cultura. E certamente indo a Jericó, ele não estava indo passear, certamente era resolver negócios. E este homem, para o seu animal, correndo o risco de ter ainda os assaltantes por ali e o vitimá-lo também. Mas ele não se importou, ele desce do seu animal, ele se agacha, ele não se importou que o homem estava sangrando, ao ponto de contaminar-se também. Ele se envolveu com a vítima, ele fez forças para colocar essa vítima em seu animal, ele seguiu a pé, conduzindo a vítima em seu animal até chegar a uma hospedaria. Ele gastou também o seu produto, óleo, azeite, para aliviar o seu sofrimento e etc. Ele agiu como uma pessoa convertida verdadeiramente. Ellen White diz que na história que Jesus contou, ele oferece uma descrição de si mesmo e também da sua missão. O judeu ferido, sem poder ajudar-se a si mesmo, representa a nós como pecadores que fomos feridos pelo pecado, mas o que é que nós podemos fazer por nós mesmos para nos livrar da condição de perdidos? O apóstolo Paulo disse: desventurado homem que sou, quem me livrará dessa situação? O bem que eu quero, não consigo fazer, mas o mal que eu detesto é o que eu acabo fazendo. E essa é a nossa luta, sem exceção. Assim, queridos, Jesus descreve a si mesmo nessa história como aquele que entrou na nossa história, vendo a nossa necessidade, mas ele não passou de largo. Ele se importou com você, ele se importa com você, ele se importa conosco, ele compadeceu-se de nós, ele expôs a sua vida ao perigo para nos salvar. É sempre importante quando alguém percebe que é amado por alguém. E aqui está uma prova, uma declaração de que Deus ama você. E quem ama se importa. E Ele se importou com você ao entrar na nossa história, ao se expor ao perigo por você. A Bíblia diz assim, que dificilmente alguém daria a vida por alguém. Mas Deus prova o seu amor para conosco quando Ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Morrer por um amigo, talvez alguém se encoraje, mas morrer por um inimigo, em sã consciência, dificilmente alguém faria. Mas Deus fez isso por nós. Então, queridos, nesta descrição que a palavra de Deus apresenta, nós temos verdades profundas, assim como a ação de Cristo, ilustrada aqui pelo samaritano, que deu o seu vinho, Cristo deu o seu sangue. O samaritano deu o seu óleo, o seu azeite para aliviar a dor daquele homem ferido. Jesus nos dá o Espírito Santo como nosso consolador e capacitador. Também Jesus deu tudo para nos auxiliar. O que podemos aprender mais, irmãos, desta parábola? Eu li, acho que há mais ou menos uns 23 anos, uma matéria na revista Adventista que foi escrita por um professor meu, pastor Emilson Reis. E de lá ele extraiu essas lições que ele escreveu ali de um livro que ele leu, ele citava isso lá.
E eu achei muito interessante as lições que ele extraiu dali. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Amantino Adorno Vassão é o homem de onde o pastor Emilson extraiu essas lições. Ele diz no artigo que ele escreveu: há 3 filosofias na ação dos homens que encontraram o homem ferido: o sacerdote, o levita e o samaritano. As filosofias que se extraem daqui são deveras empolgantes ou impactantes. A primeira filosofia é a filosofia dos assaltantes. Eu mencionei, aliás, não é do sacerdote, levita e do samaritano. É dos assaltantes, do levita e do sacerdote, e também a filosofia demonstrada pelo bom samaritano. A primeira filosofia, a filosofia dos assaltantes, resume-se assim: o que é meu, o que é seu, será seu. Aliás, o que é meu, o que é seu, será meu, se eu puder tomar de você. Esta é a filosofia de muita gente hoje. A filosofia da cobiça, da ganância, da desonestidade. O que é meu, e o que é seu, será meu, se eu puder tomar de você. Quanta gente é movida por esse motivo, por essa motivação? É uma questão para você refletir, irmãos, o que é que te move a agir? Quais são os interesses por trás das suas ações, dos seus objetivos e etc. A palavra de Deus diz que esse seria um traço do comportamento da humanidade nos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 3. Eu tirei uma foto hoje em casa, enquanto revia esse texto, na Bíblia Viva, e eu quero ler aqui 1 Timóteo 3, 1 a 3, na tradução da Bíblia Viva, que diz assim, 2 Timóteo 3, 1 a 3, é importante para você saber isto também, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. É um retrato da nossa sociedade. A filosofia dos assaltantes é a filosofia hoje da massa humana, em grande maioria. Pessoas que vivem para si e para tirar dos outros o que não é delas, para se apropriar do que é dos outros. A segunda filosofia, irmãos, é a filosofia ilustrada pelo sacerdote e pelo levita. A filosofia da indiferença, retratada por esses 2 líderes religiosos. A filosofia destes pode ser resumida assim: o que é meu, o que é seu continuará a ser seu se você puder defendê-lo. Ou seja, o que é meu, o que é seu, se vire para cuidar do que é seu. E etc. A filosofia da indiferença constitui um pecado aos olhos de Deus. Ellen White escreveu a esse respeito dizendo: a desumanidade do ser humano para com o ser humano, eis o nosso maior pecado. Indiferença é pecado aos olhos de Deus. Ainda falando sobre a atitude do sacerdote e do levita, Ellen White comenta: todo o céu observava para ver se o coração daqueles homens, quando passavam pelo homem ferido, todo o céu observava para ver se o coração deles se comovia de simpatia e de piedade por aquela alma necessitada. Saibam, queridos irmãos, os céus nos observam sobre como nós tratamos os nossos semelhantes, o nosso próximo. Os céus observam essas ações.
A terceira filosofia é a última que vamos analisar, a filosofia do bom samaritano. A força motivadora que o levou a agir foi o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Amor ao próximo. 1 João capítulo 4, 7 reforça esta filosofia do amor que deve ser praticada por todos nós. E essa filosofia pode ser assim definida: o que é meu é seu. Aliás, ao contrário, o que é seu, e o que é meu será seu se você precisar. Vou repetir: o que é seu, e o que é meu será seu se você precisar. Que motivação deve existir em nosso coração? Esse amor, irmãos queridos, só pode ser manifesto na vida de uma pessoa convertida, alguém que de fato reflete o caráter de Deus. Porque a palavra diz assim: o cumprimento da lei é um só, é o amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito: amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O exemplo do bom samaritano nos mostra alguém que ama o seu próximo incondicionalmente. Ele deu o que era seu ao próximo, que precisava. Ele deu o seu pão, deu o seu vinho, deu o seu azeite, deu o seu tempo, deu o seu animal. Ele investiu o dinheiro que era dele para ajudar um desconhecido e etc. É bom lembrar, queridos irmãos, que a pessoa que vive sem levar a Deus em conta busca apenas os seus próprios interesses. Vive apenas para si ou, quando muito, para os seus familiares. E o restante não é responsabilidade minha. Isso é coisa da igreja, é coisa do governo. Não é comigo. Mas como é que os céus olham para esse quadro? Talvez esse foi o pensamento do sacerdote e do levita. Isso aqui não é comigo. Mas os céus observavam como reagiriam aqueles religiosos quando passaram por um necessitado. Devemos refletir na pergunta feita no começo dessa parábola. Nós não lemos, mas você conhece. Certo líder aproximou de Jesus dizendo: Senhor, quem é o meu próximo? Para responder essa pergunta, quem é o meu próximo, Jesus contou esta parábola, mostrando quem é o nosso próximo. O nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou da nossa fé. Nosso próximo é todo e qualquer ser humano em situação de necessidade. Sem distinção de classe, de raça, de status social, nosso próximo é toda pessoa que carece do nosso auxílio. O nosso próximo é toda alma ferida e magoada pelo adversário, pelo pecado. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Nós não podemos ignorar e ser considerados religiosos do ponto de vista do céu. Outra pergunta que merece reflexão: quando e como nós podemos prestar auxílio ao nosso próximo? Uma vez eu fui convidado para fazer uma semana de oração numa igreja aqui em Santa Catarina, há uns 25 anos, mais ou menos isso. Numa região aqui no vale, chamado Vale Europeu. Descobri outro dia que tem um outro vale europeu aqui também, que é indo para Águas Mornas, por aí, tem lá o Vale Europeu. Então tem dois aqui. Tem lá o de Blumenau, que é o Vale Europeu, e esse aqui. Falei, deve ser lá Europa Ocidental, Oriental, sei lá. Enfim. Mas nessa região ali do Vale do Itajaí, numa igreja que eu estive, me lembro que era uma igrejinha de interior. Conversando lá numa visita que eu fiz para uma família, eles disseram: pastor, aqui não tem necessitados, não tem quem ajudar aqui. Será que no condomínio que você vive não tem ninguém que precisa de ajuda? O que é que as pessoas precisam?
não faz muito eu acompanhei aqui esse casal, o Marcelo e a Adriana, junto com era o Jefferson e mais alguém aqui, fomos visitar um asilo aqui. Depois, quando entramos lá, me disseram, um mês aqui, uma mensalidade custa R$15.000. Falei, qual idoso pode pagar R$15.000 mensal? Não é qualquer idoso. Eram pessoas de extrema necessidade. Será que onde você vive, irmão, no seu ambiente de convívio, tem alguém que precisa de ajuda? Meus queridos, o pecado nos fez pobres. Pode ser um rei com poder nas mãos. Há uma música que diz isso, mas do mal é um escravo. Precisa de ajuda. E Deus colocou você onde você vive, no condomínio que você vive, no bairro que você vive, na rua que você mora, na escola que você estuda, onde você trabalha, porque ali há pessoas que carecem de auxílio. E como posso ajudá-las? A pergunta que se faz agora é: qual é a sua filosofia de vida? A filosofia dos assaltantes, movido pela cobiça e egoísmo, o que é seu, o que é meu, e o que é seu será meu, se eu puder tomar de você. Ou a sua filosofia é a filosofia da indiferença, vivida pelo sacerdote, o levita, o que é meu, e o que é seu será seu, se você puder defender. Ou a sua filosofia de vida é a filosofia do samaritano, o que é seu, e o que é meu será seu, se você precisar. Queridos irmãos, concluindo esse momento de adoração nesta manhã, como igreja e como indivíduos, nós precisamos crescer nesse assunto. Deus não esqueceu as suas boas obras, os atos abnegados que a igreja praticou no passado, estão registrados no céu. Os seus atos de bondade com as pessoas, Deus registra. O profeta Malaquias escreveu isso, um livro das boas ações, estão registrados os atos dos justos. Mas isto não basta, a igreja não pode substituir o seu trabalho pessoal. A igreja tem um departamento de assistência social, e aqui na nossa igreja é liderado pela irmã Angelita, que faz um trabalho admirável. Ela não trabalha só, tem uma equipe que trabalha com ela, e faz um trabalho usando a gíria de tirar o chapéu, em reconhecimento à grandeza da abnegação, do amor e do cuidado que se faz ali toda semana para atender pessoas necessitadas. Mas isso não substitui a minha responsabilidade pessoal. Tenho também a minha parte a fazer. Segundo no livro Testemunhos Seletos, refletindo sobre as palavras de Jesus, ali Mateus 25, que diz: tive fome e você me deu de comer, tive sede e você me deu de beber, estava preso, você foi me visitar, estava nu, você me deu o que vestir. Refletindo esse pensamento de Cristo, Ellen White escreveu: a decisão final do juízo no último dia se guiará pelo interesse e zelo que tivermos manifestado no trabalho pelas pessoas necessitadas, tentadas e oprimidas. Não podemos passar de largo por eles e entrar no céu como redimidos na cidade de Deus. Em verdade vos digo, refletindo as palavras de Jesus, que tudo o que deixasse de fazer a um dos mais pequeninos irmãos, a mim o deixastes de fazer. A pergunta, queridos irmãos, é: quem é o meu próximo? Pode ser que o seu próximo é alguém que não precisa de roupas, de alimento, de dinheiro, de remédio, mas alguém que precisa de atenção. Eu me lembro, há alguns anos, foi notícia a morte de uma mulher na cidade de Rochester. Ela morava só e morreu de solidão. E
ela foi encontrada morta porque os moradores do prédio começaram a sentir um odor terrível vindo daquele apartamento, chamaram a polícia e encontraram o corpo daquela senhora podre. Tinha morrido há alguns dias. E a vizinha que morava na frente disse assim: se eu soubesse que era uma pessoa tão carente, eu teria feito alguma coisa por ela. Essa vizinha morou anos na frente do apartamento dela, a distância de 2 passos. Não parece com a nossa realidade? Queridos, a indiferença do homem para com o homem, do ser humano para com o ser humano, eis um grave pecado. Hoje, eu quero convidar aqui à frente um grupo aqui. Angelita, por gentileza, você pode vir aqui e traz contigo também a equipe. Nós estamos hoje, irmãos, dando início também aqui na nossa agenda, na programação nossa como igreja, há um projeto, há uma campanha que se faz todo ano, que é esta campanha aqui, a campanha da recolta, que é a busca de recursos para ajudar a igreja no seu trabalho assistencial. Eu vou convidar então aqui o Mauro está aqui já, a Angelita está vindo, todo o pessoal que faz parte da equipe aí já pode acompanhar aqui o Mauro e a Angelita. Eles fazem um trabalho extraordinário. Tem um dia oficial aqui de reunião, que é às quintas-feiras, mas o trabalho não se restringe às quintas-feiras. O trabalho é amplo e envolve atender pessoas que às vezes ninguém se importa por eles, mas eles vêm aqui. Eu quero agradecer você, Angelita e Mauro. Tem mais alguém aqui? Quem está presente aqui, Angelita? Tem a Hilda. Pode vir, Hilda. Tem a Vera também que ajuda, a Eliane, que é secretária da igreja, mas está sempre ajudando a ASA. Na realidade, pastor, todos que estão aqui participam da ASA, né? Por quê? Porque todas as campanhas que tem, todos os irmãos que estão sentados nesses bancos são contribuintes da ASA. Agora mesmo nós fizemos a campanha da água sanitária e nós precisávamos de 70 galões de água sanitária de 5 litros. Eu fiquei 1 mês fora e quando eu cheguei, para a honra e glória de Deus, a campanha já estava completa e essa igreja maravilhosa eu quero agradecer, porque nós conseguimos não 70, mas 80 garrafões de 5 litros. Então, que Deus seja louvado. E eu sempre agradeço porque eles sempre contribuem. E como nós estamos hoje aqui com a recolta, o ano passado a gente estava trabalhando arduamente para construir uma casa que havia pego fogo e em 2016 nós fizemos a demolição, fizemos a limpeza do terreno e todos os irmãos participaram com suas ofertas, ajudando na construção dessa casa. Infelizmente, a gente não tem o videozinho da casa pronta, mas alguns irmãos, inclusive os aventureiros e desbravadores, foram os últimos a trabalhar naquela casa, porque eles fizeram a pintura. As crianças, a Alessandra está aqui. Quem mais participou da casa da Dona Maria Isabel? Os aventureiros que pintaram. O Gabriel, levante a mão. Os Caleb, mas eram os aventureiros e os desbravadores, né? Então, as crianças todas participaram, e nós agradecemos a Deus por toda essa igreja, por todos os irmãos que têm contribuído com a ASA. E agora chegou a vez de vocês contribuírem novamente. Ao sair, vocês vão receber esse envelope, aqui dentro tem um folder, para que vocês possam estar arrecadando, né? Nós temos um alvo, que é 3.880, e, graças a Deus, no ano passado nós ultrapassamos, e esse ano eu tenho certeza que nós vamos ultrapassar o alvo também. Tá? Obrigada, irmãos. Permaneçam aqui, por favor. Eu gostaria, irmãos, apenas de reforçar esse detalhe, porque você pode se envolver de forma mais efetiva nesse projeto. Como nós estudamos na palavra, isso faz parte da religião verdadeira. Ajudar os órfãos e as viúvas, as pessoas carentes, não importa quem. Não importa se é uma prostituta, não importa se é craqueiro que diz, um craqueiro, usuário de crack, mas se alguém está com fome, enfim, aliviar o sofrimento, não ajudar alguém a viver na dependência, mas aliviar o sofrimento é parte da nossa missão. Eu gostaria, nós vamos envolver as classes da Escola Sabatina nesse projeto, nós vamos dar detalhes no próximo sábado, mas eu gostaria de terminar lendo aqui com vocês alguns pensamentos, tendo aqui essa equipe que representa esse trabalho que a igreja, e como nós dissemos, o trabalho da igreja não deve e não pode substituir a minha responsabilidade. E veja o que diz a revelação. Deus não aceitará
a oração de seu povo, enquanto o órfão, o desprotegido, o paralítico, o cego e os enfermos forem negligenciados entre eles. Isso é revelação de Deus. Deus não atentará para a oração do seu povo enquanto os necessitados forem negligenciados. Agora, por que fazemos o trabalho da recolta? Veja só, não é só você dar do seu dinheiro, é você buscar dos ricos, dos que têm recursos, que gastam às vezes recurso de forma egoísta, para que eles ajudem também. Nesse folder da recolta tem vários projetos que você pode apresentar, dizer, nossa igreja realiza esses projetos. Nós podemos prestar contas e hoje a ASA, nossa entidade, é confiável. Prefeituras e governos procuram o nosso trabalho porque sabe que é gente séria que está realizando esse trabalho de usar recursos para ajudar pessoas necessitadas. Ninguém aqui se beneficia de nada. Pelo contrário, como bom samaritano, dedica do seu tempo, força, energias e recursos para ajudar. Veja o que diz a revelação. Deus tem colocado bens nas mãos de pessoas incrédulas, mas desejam que esses recursos sejam usados em favor da sua obra. O Senhor promete sensibilizar homens e mulheres do mundo, mesmo pessoas idólatras, a dar os seus bens para o sustento da sua obra, se a igreja for abordá-los. Veja, Deus vai sensibilizar corações para ajudar. Pedir dinheiro aos seres humanos do mundo é um plano apresentado por Deus como meio de colocá-los em contato com a verdade. Um dos planos para atingir os incrédulos, ricos e pobres, é a campanha da recolta, a campanha dos donativos. É para o nosso próprio bem que Deus chamou para a prática da abnegação e do amor. E eu quero terminar com esse pensamento aqui. Aos que mostrarem piedade para com os desafortunados, os cegos e os coxos, os afligidos, as viúvas e os órfãos e necessitados, Cristo considera-os como guardadores dos mandamentos, aos quais terão a vida eterna. E ao colocar os pobres e sofredores entre nós, o Senhor está provando-nos a fim de revelarmos o que está em nosso coração. Ao vermos um irmão em decadência, não devemos passar por ele. Não devemos passar de largo. Eu vou convidar aqui o Seven Praise. Eles vão cantar uma música, Crescendo em Graça. Eu vou pedir aqui que vocês permaneçam comigo aqui, Angelita. Eu quero, no final, orar, e vocês aqui, Mauro, fica aqui, eu chamo vocês novamente. Queridos, nós carecemos da graça de Deus. Eu não sei, na sua experiência com Deus, quanto desta graça que foi demonstrada pelo samaritano é parte da sua vida. Talvez seja uma necessidade sua crescer nesse aspecto, crescer em graça para ser mais semelhante a Cristo, ter um coração semelhante ao dele, um coração que se importa e que realmente busca atender os necessitados. O Seven Praise vai cantar uma música que trata exatamente desse assunto, crescer em graça. Ao final nós oraremos e daremos mais orientações sobre o que teremos na sequência. Caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite e amanhã
Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. E amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Amém. Nós vamos orar. Por gentileza, Angelita, Hilda e Mauro, vocês representam uma equipe especial. Obrigado, Seven Praise, por nos enriquecer, né? Nos abençoar com os louvores que vocês trouxeram. Curve a sua fronte e oremos. Pai amado, nosso Deus, nesta manhã de sábado, o Senhor falou a nós de forma eloquente por sua palavra, nos levando a uma reflexão sobre o sentido da religião verdadeira, e ao mesmo tempo, ó Deus, também nos oferecendo uma oportunidade de nos envolvermos de modo efetivo com a missão de socorrer os necessitados. Que o nosso coração possa ter os sentimentos do seu coração, ó Deus, para nos importarmos verdadeiramente com as pessoas que carecem de atenção, carecem de afeto, carecem, ó Deus, de uma palavra de alívio. Alguns necessitam, Senhor, de uma mensagem de esperança. Ajuda-nos a não passarmos de largo por essas pessoas. Talvez essas pessoas moram no mesmo condomínio que nós moramos. Pode ser abastados de bens materiais, mas tem um coração vazio, carente, que precisa de esperança, precisa, ó Deus, de conhecer a mensagem da salvação. Mas também nós temos pessoas carentes de roupas, de alimentos, de local para morar. Dá-nos um coração sensível, ó Deus, para atender também, dentro das nossas possibilidades, fazermos o que for possível para aliviar o sofrimento dos nossos semelhantes. Agora, ó Deus, aqui representado por esta equipe, representado aqui pela Angelita, o Mauro e a Hilda, nós temos um exército de pessoas nessa igreja que tem feito um trabalho relevante. Nós queremos que tu retribua-os com as suas bênçãos, mas que esta igreja seja movida pelo mesmo sentimento, a fazer diferença nessa sociedade, prestando socorro a quem precisar, a fim de honrar o seu nome, a fim de divulgar as evidências do seu amor a todos quantos nós entrarmos em contato. Abençoe esta igreja, dá-nos a tua graça e a tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem-se por bondade por um momento. Muito obrigado aqui a vocês que estão aqui comigo à frente.
Meus queridos, hoje nós temos uma programação diferente. A nossa escola sabatina dos adultos será aqui na nave da igreja. Somente as crianças, acho que é isso, né? As crianças terão sua escola sabatina, mas os adultos, todos jovens, todas as unidades estarão aqui. Henrique César e a equipe já está assumindo aqui. Então, nós não estaremos à porta para despedi-los agora, porque nós permaneceremos aqui para a continuação da escola sabatina, todos juntos, neste sábado. Que Deus possa abençoar a todos nós. Muito obrigado, então, mais uma vez.